Obrigado, Vones, pelas informações. O governo federal está investindo recursos no Nordeste, no programa de combate à seca. Mais de 1.000 municípios na região estão sofrendo com a escassez de chuvas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o deputado Fábio Braga, que está conosco aqui no portal da Assembleia. Deputado, bom dia. Bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia. Deputado, a informação que nós temos do próprio governo do Estado é que aproximadamente 80% dos municípios maranhenses estão sofrendo as consequências, dessa estiagem, e que o governo do Estado, inclusive, está providenciando junto ao Ministério da Integração e Defesa Civil Nacional, cestas básicas, para distribuição para as famílias atingidas. Mas é claro que um momento como esse exige outras medidas também, não é? Como é que o senhor avalia essa situação hoje no Estado? Olha, a questão é crítica, Você já vê os vizinhos, os estados vizinhos já com problema. Você vê que São Luís, que é a capital, que geralmente chove muito, teve um índice de 59% no mês de abril, a menos da questão de quantidade de chuva, o que começa a criar uma situação de alerta. Alguns desses municípios aí citados estão justamente nessas regiões que são muito parecidas com essas dos outros estados do Nordeste, que é uma região do semiárido. Hoje não é reconhecido oficialmente, mas a gente sabe que é muito parecido o tipo de clima, o tipo de vegetação. E o que mais nos perturba é que essa é uma situação que não pode ser resolvida a curto prazo, quer dizer, a falta de chuva, ela vai ter que se esperar um período chuvoso novamente para que se possa avaliar se vai ser bom ou não o inverno, quer dizer, não há a curto prazo essa modificação no clima, não se tem ainda assim nada que se possa colocar que esse clima vá mudar da agora para diante, e a tendência é mudar para pior, que é aumentar a intensidade do sol e aumentar o calor. Deputado, esses municípios estariam principalmente nessa região, como o senhor falou, que é considerada pelos maranhenses como região de semiárido, Já existe toda uma política, uma movimentação para que essa região seja reconhecida oficialmente como região de semiárido, principalmente ali no Baixo Parnaíba, que é uma região de cerrado, então os 7 municípios, inclusive, mais pobres do Brasil, Santana do Maranhão, Água Doce do Maranhão, municípios como estes aí. Sofre principalmente aquele pequeno produtor, ou seja, aquele que sobrevive da agricultura de subsistência e que tem a agricultura familiar como ponto principal? Olha, Cristiane, o que mais a gente, como político e como membro da sociedade, a gente vai identificar um fator muito interessante. O que é? A economia local, uma economia do município desse, em que as pessoas produzem primeiro para subsistência e o pouco do excedente que é feito, que ele vende, troca nos comércios, ele faz sua pequena compra lá, isso vai ser rapidamente identificado como um problema. Quer dizer, a partir do momento que não há esta comercialização, o comerciante que comprou de fora da sua cidade para revender já vai ter problema. O próprio governo municipal vai ter problema. E aí, o que você imagina que seja feito? Primeiro, a gente pediu auxílio aos órgãos tanto estadual, municipal e federal. A pauta de reivindicação, principalmente nesses municípios, e de toda a classe de agricultor familiar, é justamente isso, de incentivo do governo, que seja feita até uma renegociação de dívida, Pronaf, de outros tipos de empréstimo que, porventura, eles tenham feito, que seja renegociado, que seja aumentado a questão da assistência do governo junto a essas comunidades para que se passe esse período. Vejam bem, é um período complicado, que era para ter chovido uma quantidade X, choveu a metade disso, e que você vai ter que esperar até o final do ano para que se venha de novo esse ciclo. Então, a preocupação minha é que não existe uma mudança de ciclo agora em agosto, julho, vai haver em dezembro. Se as chuvas chegarem mais cedo, vai amenizar muito esse problema, mas se chegar mais tarde, vai agravar em muito esse problema. E é importante ressaltar, inclusive, Adalberto, que como o Estado não é reconhecido oficialmente como região de semiárido, não tem acesso a determinadas políticas que outros estados, como o Ceará e parte da Bahia e da Paraíba também, têm acesso a essas políticas. Então, isso dificulta, inclusive, o acesso a recursos, por exemplo, numa época como essa, de estado de emergência, de reconhecer o Estado como estado de emergência. Eu acho que a inclusão desses municípios facilita muito a questão do governo chegar a essas comunidades através desses programas que já são desenvolvidos para essas comunidades nos outros estados. Agora, essa inclusão ela está sendo trabalhada pelos nossos deputados federais, está trabalhado
está sendo trabalhada pela governadora, no sentido de que essas comunidades que já têm algum incentivo, outros, que tenha esse incentivo de pertencer à questão do semiárido, que é um problema que ultrapassa os limites, não é o limite territorial do Estado que permite que você vai dizer que o Maranhão é assim e no estado do Piauí é diferente. Não, aqui nós temos várias regiões, você encontra a região do Baixo Parnaíba, é uma região, a região da Baixada é outra, a região do sul do Maranhão, são questões distintas. O que se está discutindo agora é como a gente incluir logo essas comunidades que já pertencem ao semiárido, mas de alguma forma a legislação não contemplou. Então a gente está procurando. Eu tive com o secretário Cláudio Azevedo, secretário de Agricultura, e ele recebeu a ordem da governadora no sentido de incentivar a essas comunidades a produzirem mais, mas também de a gente ir atrás de recursos que beneficiem essas comunidades e que faça de algum ponto uma mudança, principalmente nessa região do semiárido do Maranhense. Deputado, por vezes não há também uma falta de planejamento, já que hoje nós temos a tecnologia como grande aliada nas previsões meteorológicas, climatológicas, que hoje são cada vez mais precisas, quer dizer, um avanço do ponto de vista da ciência. O Maranhão, inclusive, tem um centro aqui importante que funciona lá na UEMA. Quer dizer, não dá para trabalhar de forma antecipada, prevendo determinadas situações, ou pelo menos o impacto dessas situações, ou próximo delas, e aí se agir com ações efetivamente para enfrentamento de períodos como esse? Olha, eu acredito que sim, mas nem sempre essa previsão, principalmente a questão meteorológica, é 100%. Nós estamos aqui num período que deveria ter ocasionado mais chuva. Nós estamos no fenômeno conhecido Laninha, em que essa nossa região aqui deveria ter tido mais chuva. Então, não houve. Pelo contrário, um decréscimo em relação ao ano anterior muito grande. Agora, algumas políticas que a gente poderia desenvolver ao longo desses períodos mais chuvoso e menos chuvoso, eu acho que pode se identificar. Agora, a previsão é muito complicada. Eu acho que a meteorologia avançou bastante, os estudos, mas ainda falta, sim, uma política que se desenvolva o que fazer em determinadas situações. É claro que se está melhorando muito, antigamente se identificava esse momento muito mais tarde, agora não, mas ainda falta uma política de como combater a questão da seca no Maranhão. Nessa questão do planejamento, envolveria também, claro, as prefeituras, porque, por exemplo, nós temos o programa Garantia Safra do Pronaf, não é? Que tem recursos específicos para situações como essa, mas às vezes as prefeituras não têm o suporte técnico, o apoio para desenvolver projetos exatamente para momentos como esse, quer dizer, há também essa questão ligada diretamente aos municípios, não é? Olha, hoje o uso da internet melhorou muito a maneira de se comunicar. Eu vi vários e-mails de N entidades, por exemplo, o Banco do Nordeste apresentando linha de financiamento justamente para esse momento crítico que está passando as comunidades desses municípios. E veja bem, uma coisa é a gente planejar um futuro, outra é reconstruir algo que no passado ficou destruído. Então são coisas distintas. Eu acho que o produtor que hoje está na sua casa, que depende do apoio político do prefeito, dos vereadores, de toda uma comunidade, eles têm que se empenharem cada vez mais para buscar esses recursos. A captação desses recursos nem sempre é muito fácil. Existe um projeto, existe uma análise, existe toda uma coisa que eu acho que aí entra a questão das secretarias municipais de agricultura, de meio ambiente, ligada a essa área, o prefeito da cidade e os órgãos do Estado e do governo federal. Deputado, o senhor tem tido acesso aí ao cenário de criadores aqui do estado do Maranhão em relação aos danos provocados aí pela chuva? O Maranhão está recebendo muito gado que está vindo de fora de outros estados que também estão sofrendo aí com a seca? Olha, essas comunidades, principalmente os estados de Pernambuco, da Bahia, os estados do Ceará, do Piauí, eles estão com um problema porque existem os animais lá e a alimentação vai ficar cada vez mais difícil. Primeiro, a prioridade é a água potável para o consumo humano. Depois que vem a água para consumo animal. E cada vez vai ficando mais difícil a pastagem, o consumo. O que acontece? O agricultor, o pecuarista lá, vende metade do seu rebanho, principalmente o Maranhão e Pará,
que ainda não estão com um grande problema de seca, e esses animais muitas das vezes vêm com doença, vêm com... Que essa é a grande preocupação. Que é a grande preocupação nossa. Eu acho que os criadores têm que se atentar para que esses animais que estejam entrando no Maranhão, eles tenham um controle de sanidade. Para isso, eu acho que os órgãos, a AGED, têm que ficar alerta, porque vem muito animal que já estão com o sistema imunológico deficitário, que vai provocar que eles sejam suscetíveis, na hora que chega aqui, às primeiras doenças, ou que já tragam essas doenças. Obrigado, deputado Fábio Braga, pela presença aqui no Portal da Assembleia mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada, deputado.